Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, especialista em talentos e governança e um eterno estudioso sobre o tema propósito. A iniciativa Conversas com Propósito traz conversas intimistas com convidados pessoais de uma curadoria que eu faço, trazendo então para essa iniciativa personalidades, autores, professores, executivos, conselheiros, membros de famílias empresárias para falar sobre propósito. São conversas intimistas que vão além das figuras públicas para a gente conhecer um pouco das histórias, dos impactos e dos aprendizados dessas pessoas e poder então compartilhar com quem nos acompanha aqui nas nossas redes. O nosso podcast está disponível no YouTube, no LinkedIn e também no Spotify. Confira também os episódios anteriores nas nossas redes e eu tenho certeza que tem muito conteúdo e muito aprendizado por ali. Eu vou falar hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho grande admiração, Otto von Soten, que é o presidente da Tigre. Meu caro, seja super bem-vindo e muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer estar aqui com você hoje, André. Muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal tua, né, do meu dever de casa, da pesquisa que eu fiz, e aí a gente já começa esse bate-bola. O Otto é presidente da Tigre desde 2013. A Tigre é uma multinacional brasileira com presença em mais de 30 países, presença em mais de 90 mil pontos de venda, mais de 5 mil colaboradores e 15 mil SKUs, 10 plantas no Brasil e 12 no exterior, em países como Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Chile. Além disso, o Otto viveu ciclos executivos anteriores em grandes empresas multinacionais como C&A, PepsiCo e Diageo. Atuou como conselheiro em empresas como Melita e Balduco, e entidades associativas como a Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Abramate, Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, e organizações como o Instituto Trata Brasil, no OCIP, com foco no avanço do saneamento básico e proteção dos recursos hídricos do país, além da Unicef Brasil. O Otto é casado há 35 anos com a Ana Paula, ele é pai do Johan, de 32 anos, que inclusive está prestes a começar um MBA em Berkeley. Fazendo aqui um parênteses, Otto, eu fiz meu MBA na UCLA Anderson School e apliquei para Berkeley também, fui aceito, mas acabei optando por Los Angeles, mas isso é no túnel do tempo, já faz alguns anos, eu sou da turma de 2000. E além do Johan, ele é pai da Maria Paula, que tem 29 anos, é estilista de moda e consultora de imagem. Então esse é um pouco do Otto, a figura pública, mas agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a pessoa do Otto. Otto, eu vou começar então com uma pergunta que sempre me ocorre quando eu vejo uma trajetória como a sua. Como é que foi para você começar a trabalhar em uma empresa familiar, de origem familiar como a Tigre, depois de tantos anos em multinacionais? Quais as principais diferenças e os principais aprendizados? Bom, André, a maior parte da minha carreira foi, de fato, em multinacionais americanas e uma parte inglesas. Eu diria que uma das principais diferenças está na velocidade e na agilidade da tomada de decisão, né? O dono está ali, está logo ali. No meu caso, está no quarto andar, 2 lances de escada. Então acho que isso tem uma diferença muito grande, né? A gente tem reuniões de conselho mensais, um conselho muito atuante, conselheiros e conselheiras muito experientes, então a tomada de decisão, a agilidade é muito grande, então tem uma diferença enorme, não tem Nova York, não tem Londres, né? É Joinville mesmo. Eu diria que a outra diferença eu fui muito atraído pela Tigre, pela possibilidade de usar as ferramentas que a gente vai
colocando na caixa de ferramentas, vale a redundância, né? E os processos que a gente vai aprendendo ao longo da carreira nas escolas nas quais a gente vai sendo formado, e usá-las para fazer a diferença, tanto para o negócio, né, quanto para as pessoas, principalmente, né? E no caso da Tigre, eu tive a oportunidade, uma firme intenção de dar a minha cara, né? O que é que eu quero dizer com isso, né? Não só entregar o resultado, né? Que obviamente é a condição necessária para tudo, né? O lucro hoje com frequência está sendo muito demonizado, né? Em discussões públicas, o que é muito ruim, né? O lucro é a força motriz que move, né, o progresso, né, que faz as pessoas crescerem, que faz as sociedades se desenvolverem, né, e acelerarem, e que dá oportunidade ao fazer com que as empresas se desenvolvam, oportunidade de emprego e de oportunidade de crescimento para as pessoas, né? Então, eu acho que aí uma oportunidade de crescimento para os negócios, mas principalmente para as pessoas. Então, dar a minha cara, resultado sim, mas sempre com cuidado com as pessoas, né? E aqui, muito importante, né, não confundir paternalismo com cuidado com as pessoas. Muito importante, barra alta, sem paternalismo, né? E por último, tem um desafio enorme que às vezes não fica muito claro para muita gente, né? O CEO de uma empresa brasileira, né, de capital fechado ou aberto, que seja, tem uma responsabilidade gigantesca que, como CEO de multi, de subsidiária de multi, eu não tinha. A responsabilidade, primeiro, de caixa, né, de gerir o caixa, de dar cara aos bancos, né, de pedir crédito, de ter discussões difíceis nesse sentido, e de interagir com conselheiros muito experientes e principalmente com o dono, né? Então, eu brinco muito que, como CEO, eu aprendi a desenvolver muito mais ainda a habilidade de mão esquerda, né? Porque em muitas decisões você está mexendo diretamente no bolso do dono, né? Não é uma entidade invisível lá em Nova York, onde tem centenas de milhares de acionistas, né? Aqui é o dono, né? Então, assim, é uma magnitude de desafio que, para mim, não era muito clara quando eu entrei na Tigre 11 anos atrás, né? Então, muito diferente, André, e muito, muito mais desafiador. Muito bom. Bom, tem vários pontos aqui que acho que a gente pode explorar ao longo dessa conversa a partir dessa tua primeira resposta. Eu vou pegar o gancho nesse tema que você fala sobre o lucro. E eu já citei em uma conversa anterior sobre uma frase do Peter Senge, na Quinta Disciplina, aquele livro dele, que ele fala que nós, seres humanos, não vivemos sem respirar, mas não vivemos para respirar. A mesma coisa, uma empresa que não vive sem lucro, sem caixa, mas não existe somente para o lucro ou para a geração de caixa. E aí eu vou fazer um gancho com o tipo de impacto que você, à frente da Tigre, gera em relação, por exemplo, às soluções ligadas à água e à universalização do saneamento básico, né? Como é que isso te impacta como ser humano, além de executivo? Eu vim para Tigre e aí um pouco as pessoas falam, pô, mas é uma indústria consolidada, né? É uma indústria. Eu brinco muito com a minha diretora de RH, que você conhece bem, a Patrícia Bobato. Eu falo assim, Paty, a Tigre é uma velha senhora, né? E a Paty falou assim, não fala isso, como você fala isso? Você não vai atrair as pessoas e tal. Eu falo, Paty, é uma velha senhora, só que repaginada, né? Então, assim, à primeira vista parece uma indústria consolidada, né, que não inova, mas não é nada disso, né? Uma das razões, principais razões que me fez vir para Tigre
foi exatamente esse forte propósito que você acabou de citar, né? Então, quando eu cheguei, a Tigre tinha uma visão e muito orgulho de ser uma empresa com muitas patentes, com um corpo de engenharia super sólido, robusto, que se orgulha dessas patentes, enfim, parece aquela visão clássica que os engenheiros estão trancados numa sala desenvolvendo patentes e tal, e você põe a pizza debaixo da porta, né? Gênio trabalhando, né? E ainda é muito isso, né? Então, uma visão de transformadora de plástico. E é uma empresa transformadora de plástico, sem dúvida nenhuma. Mas hoje está muito consolidada, da porta para dentro, essa visão do nosso propósito super forte, né? De transformar a qualidade de vida das pessoas cuidando da água, né? E muito comprometida com garantir dignidade para os brasileiros, garantindo 100% de esgoto tratado. Então, a gente vive no Brasil uma realidade vergonhosa de século XIX ainda. Esse tema está resolvido em todos os países europeus, nos Estados Unidos. Quando você fala que tem metade dos brasileiros sem esgoto tratado, os caras lá fora te olham como se fosse um ET, né? Como assim, né? Então, isso para nós é uma visão super importante. As pessoas se engajam com isso, né? Muito fortemente. Os nossos operadores de linha, os nossos vendedores, todo mundo entende perfeitamente a nossa visão e se entusiasma com isso, né? E trabalha muito forte. Então, isso vai muito além do contra-cheque, né? Então, como executivo é muito forte, o nosso propósito é o que a gente faz todos os dias, que é produzir produtos que ajudem a resolver, a mitigar esse problema. Então, todas as nossas 5.000 pessoas têm esse propósito muito claro, e a gente vive e respira isso todos os dias. Eu faço muitas palestras fora da Tigre, é parte importante do meu trabalho. E quando eu começo a falar, eu falo muito com jovens fora da Tigre, e quando eu subo no palco, eu invariavelmente falo, né, da empresa Velha Senhora, todo mundo começa a rir e tal, e quando eu começo a descrever o nosso propósito, né, começa a ver os jovens já mudando a cara, né, ali na palestra, que eles estão nas primeiras filas e tal. No final das palestras, André, invariavelmente tem 30, 40 jovens à minha volta querendo saber mais sobre a Tigre, né? Onde eu mando o currículo, eu ponho lá um QR Code no final e tem muita gente mandando o currículo, querendo informações, né? Então, é um propósito que engaja demais, né? E nos dá, na Tigre, muita satisfação de viver esse nosso propósito. Então, tanto como executivo, como ser humano, nos preenche muito, né? Eu tenho muita satisfação do nosso propósito na Tigre. A Tigre é uma das fundadoras do Instituto Trata Brasil, do qual eu fui conselheiro há muito tempo, que tem como missão ter 100% de esgoto tratado para todos os brasileiros. Muito bom. Você sabe que eu, te ouvindo, lembrei de uma história pessoal, porque a minha família tem uma ligação com a marca Tigre. Final dos anos 70, meu pai tinha uma agência de propaganda e atendia a conta da Tigre. E final dos anos 70, ele teve uma ideia de fazer um barco, que na verdade era uma jangada, onde você tinha os tubos da Tigre que formavam a jangada, mas era uma jangada motorizada. Então você pense no final dos anos 70, uma jangada motorizada, com um motor Evinrude 25 cavalos, na Lagoa de Barra Velha, em Santa Catarina. Então, nós éramos, assim, as celebridades, e eu aprendi a esquiar naquela lagoa com a jangada de tubos de PVC. E te ouvindo, eu acho que tem isso, né? De a jovem senhora, e que está aí até hoje, e que impactou tanta gente. Obviamente, aqui é uma memória afetiva minha, né? E é o que eu digo, o intuito desse tipo de conversa é a gente ir além, né, das figuras públicas. E eu me lembrei dessa história, né? E do carinho que eu tenho
por essas lembranças, né, O do avô meu do, falecido pai. o avô do Felipe Hansen, que é o presidente do conselho hoje, né? É, Era um maluco, beleza, né? Era um cara é, super inovador e ele fazia coisas desse tipo. Provavelmente eles se conheceram então, muito, né? provavelmente, O João Hansen Jr., provavelmente, né? isso. Mas olha só, eu queria fazer então um gancho com relação a esse propósito que você falou. É, vocês têm aí um conceito de gestão participativa na Sim, companhia, né? sim, Eu fiquei curioso quando eu li a respeito. Foi algo que você implantou, que você trouxe? sim. E qual que é a intenção, a visão por trás desse modelo de gestão participativa? Assim, André, eu vou depois contar um pouco sobre a pessoa que me marcou profissionalmente e que me mudou como executivo e como pessoa, tá? Vou falar bastante dele um pouquinho mais à frente, o Salvador Alva, que foi. Conta já. Posso Vamos, contar? vamos. Não precisamos de script aqui. Tá Aham. bom. O Salvador Alva foi um cara. O cara nasceu, foi um self-made man, ele não tinha inicialmente não tinha muita formação acadêmica, e ele com 18 anos já tinha, ele é um mexicano de Monterrey, no norte do México, e ele tinha com 20 e poucos anos uma cadeia já de churros na cidade, e ele foi já milionário com 20 e poucos anos de idade, tá? Só pra você ter uma ideia do cara. E ele acabou fazendo carreira, entrou para a PepsiCo na divisão de snacks salgados, e Uhum. ele fez um M&A para a PepsiCo, onde ele comprou uma empresa de biscoitos, bolachas e biscoitos, chamada Gamesa, e ele tornou a Gamesa um negócio global para a PepsiCo, que não tinha A partir biscoitos, do México. a partir do México. Ele foi o primeiro CEO da Gamesa, e a Gamesa hoje é um negócio global de cookies and crackers na PepsiCo, e ele virou CEO Latam da PepsiCo, de todos os negócios da PepsiCo, e eu tive a fortuna de reportar para ele. Eu fui ser General Manager do negócio da PepsiCo na região andina, e fui Uhum. morar para Venezuela, e fui morar na Venezuela, né? E eu achei que aquilo foi que eu estava me mandando para a Sibéria, tá? E eu tinha na época 30 e muitos, 40 anos por aí. E na época eu era um executivo comum e corrente, mediano, eu uso às vezes até a expressão medíocre, tá? Assim, com muito ego, muitas realizações, um cara assim, você encontra de balde por aí, né? E, e o Salvador era um cara que gostava muito de ir aos mercados, e ele falou, olha, eu faço todos os encontros com o governo, relações institucionais, tudo que você quiser. Eu sei que você precisa de agenda e precisa me mostrar e etc, encontros empresariais, está tudo certo. Mas a paixão dele era inovação. Eu quero, ele adorava dar aula. Eu quero 2 horas para dar uma aula sobre inovação. E eu quero uma reunião com. A gente tinha 3 fábricas na Venezuela. Eu quero uma reunião com a linha de frente, uma das fábricas, onde ele falava muito sobre a importância das pessoas participarem do dia a dia e darem sugestões, melhoria contínua. Então ele estava com umas 120 pessoas na sala, falando sobre, pô, participem, sintam-se donos, né? Deem contribuições e processos de melhoria e tal. Podem ser pequenas, pouco importa. Eu estava no fundo da sala ouvindo ele falar. E aí um cara levanta a mão, um operário, e fala assim, olha, é muito bonito o que você está falando, só que por que o gestor local não aplica nada disso que você está falando? E, cara, aquilo foi um tapa na cara para mim, né? E aí, no final da reunião, eu voltei para Caracas, eu estava dirigindo, ele comigo no carro, e eu mudo, né? E aí ele falou assim, você não vai falar nada? E eu falei, cara, não, porque eu tô ainda processando, né? Mas eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda, porque eu achando que estava fazendo tudo bem, e pelo visto não tá nada bom, né? E aí, naquela hora e meia, ele mudou a minha perspectiva sobre a vida, não só sobre profissional. Tá? E ele começou a falar algumas coisas que eu vou citar aqui bem rapidamente, André, prometo ser bem.
ser bem breve, tá? Imagine, imagine. Ele falou, olha, qual é o problema que a gente tem no mundo hoje? As empresas são silos, são hierárquicas, são lentas, são burocráticas, elas têm muito pouco foco no cliente. Os líderes não podem delegar as principais prioridades estratégicas e o futuro, pensamento no futuro. Eles não podem delegar a agenda de pessoas nem a agenda de cultura. O problema é que o entorno está mudando cada vez mais rápido à nossa volta e a lentidão é cada vez pior. Os líderes não entendem que a inovação é o trabalho de todos e os líderes não entendem a importância de ter as pessoas conectadas de verdade e apaixonadas pelo que fazem. Então, o trabalho do líder é alinhar as principais iniciativas estratégicas, 2, 3, alinhar a organização com processos orientados ao cliente e alinhar a cultura e os valores. O resto, não perca seu tempo. E você tem que reconhecer que que você precisa imprimir velocidade, então você vai ter que ser duro com coisas que as pessoas querem fazer, com os pet projects que essas pessoas têm. Você vai ter que matar alguns darlings que as pessoas têm. Você vai ter que compreender que tem uma resistência passiva enorme dentro da organização pelas coisas que você vai querer mudar e que você vai ter que ser muito duro em quebrar essa resistência passiva. E o pior é que a resistência passiva é aquela que você vai ter muita dificuldade em enxergar, que as pessoas não vão falar. O bom é quando o cara a pessoa é explícita sobre a sua resistência, o que infelizmente é muito pouco frequente. E você vai ter que ser muito forte, né, e explícito sobre garantir que as pessoas se conectem com algum propósito, qualquer que ele seja. Né? No nosso caso, o nosso propósito, graças a Deus, é muito claro aqui na Tigre. E você vai ter que criar um espaço para que as pessoas se sintam à vontade para contribuir. Né? Você vai ter que trabalhar muito para que as pessoas sintam que você trata os outros como você gostaria de ser tratado, independentemente do cargo ou da função. E isso você vai ter que fazer todos os dias. Né? Ele falou tudo isso naquela hora e meia no carro. Em 1h30 no carro. Rapaz, que aula, hein? Aquilo, André, foi um tapa na cara. E assim, com esse tom de voz, com o que eu estou falando aqui, tá? Então, sabe qual passou a ser o meu maior medo nos 3 anos que eu trabalhei com ele diretamente depois disso? Não de não entregar o resultado, mas de não entregar o resultado para não decepcioná-lo. Então, ele virou para mim um amigo, né? E ele detestava ser chamado de chefe. Ele dizia que ele era meu coach, né? Quando ninguém falava de coach ainda, isso 20 anos atrás. Né? Bom, ele saiu da PepsiCo logo depois, e aí, uma história interessante, né? Ele tinha, eu não sei exatamente quanto, mas ele tinha dezenas de milhões de dólares em opções de ação. Ele teve uma conversa com a CEO na época, e ele pediu demissão da PepsiCo. A CEO não acreditou que ele ia pedir, ele saiu da PepsiCo no dia seguinte dessa conversa. Ele foi seguir a paixão dele, ele foi ser reitor do Tec de Monterrey, que é a segunda maior universidade. Olha, segunda maior universidade do México, que tem hoje mais de 50 mil alunos. E ele foi reitor do Tec de Monterrey por 10 anos. Ele saiu do Tec de Monterrey agora em 2020. E ele hoje é um dos líderes mais influentes do México. Ele dá palestras, ele escreve livros. E eu estou em contato com ele até hoje. Tá? Assim, sensacional. Como é que é? Salvador? Qual é o sobrenome? Alva, A-L-V-A. Alva. Alva. Depois eu vou pesquisar. Esse cara mudou a minha vida como executivo e como pessoa, tá André?
Então, uma das coisas que ele falava é: você tem que construir confiança com o teu time. Tá? E você vai perder tempo com isso, mas uma vez que você construa essa base, você vai voar, né? Por onde passa isso, né? Você tem que ter o teu time trabalhando junto, né? E você vai ter que dar espaço. E tem duas grandes vantagens. Acho que a primeira, você tem decisões melhores, você tem um compromisso muito maior do teu time com essas decisões, você atrai o melhor talento. Por que as pessoas buscam hoje, André? As pessoas buscam maior autonomia. Né? Você atrai melhores pessoas quando elas percebem que elas vão ter mais autonomia. É claro que elas vão ser cobradas, isso é claro, né? E você garante maior retenção. É um instrumento de retenção que não te custa um centavo. Né? Agora, o que você tem que cuidar? Possível maior lentidão. Né? Então, você tem que tomar cuidado para que isso não atrase você. Né? Então, você tem que estar muito atento e falar: pessoal, aqui estamos ficando improdutivo já. Tá? Então, eu tenho muito cuidado aqui, primeiro, em sempre falar por último, para não dar viés. Mas quando eu percebo que está ficando improdutivo, eu falo: galera, deu, chega, next. Né? Mas sim, isso foi algo que eu aprendi com ele e uso desde então. Né? Assim, ter ego, André, não é ruim, é muito bom. Né? Por quê? Porque é um sinal que você realizou muito e teve muitas conquistas. O ruim é deixar o ego influenciar as tuas relações. Né? Então, eu brinco que eu deixo o ego em casa. Eu não trago ele para o escritório. Acho que o principal desafio é quando o ego parece ser maior do que o eco. O eu é maior do que nós. Tá? E a gente não faz nada sozinho, né, meu caro? Muito bacana essa história do Salvador. Eu acho que, sempre digo, a gente não lembra de estatísticas, mas a gente lembra das histórias. E eu vou pesquisar aí sobre o Salvador sabe, Alva. André, que nas minhas passagens, né, tanto pela PepsiCo Andina, quanto pela PepsiCo Venezuela, quanto pela Diageo, eu não sou lembrado pelos resultados, que, aliás, eu sempre entreguei. Quando eu encontro as pessoas, eu sou lembrado pelas histórias e pela marca que eu deixei. E eu tenho muito orgulho de ter formado. Né? Eu tenho muito orgulho. Nos meus times hoje, eu tenho vários CEOs de muito sucesso, que hoje vão muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o negócio em si, né? A pandemia, apesar de todos os desafios humanitários, acabou virando uma grande oportunidade para o segmento de materiais de construção por conta das reformas, né? As pessoas todas em casa. Eu mesmo hoje trabalho nesse escritório, eu faço metade da minha semana aqui no meu home office, fiz uma reforma. Isso aqui era a salinha de TV das crianças antes, né? Que hoje já não são mais crianças. Eu chamo de crianças ainda, mas não são, né? Mas depois o segmento viveu uma retração significativa, principalmente a partir de 23. O que você pode trazer para a gente sobre os aprendizados a respeito dessa alternância e como é que está o momento atual da Tigre? Legal. Bom, primeiro eu queria rapidamente falar um pouquinho, se me permitir, um tema ligado, mas não diretamente ligado a isso. Ligado, mas não. Eu entro já nessa segunda parte, tá? Acho que é importante falar um pouquinho de modelo de trabalho, né? A Tigre é uma multicooperação direta à planta, escritório comercial, ou seja, operação completa em 9 países, 8 países Latam e Estados Unidos. A gente tem uma sede principal em Joinville, um escritório em São Paulo. É uma empresa industrial, portanto, 80% das nossas pessoas não parou um dia sequer. E a gente tem um time de liderança composto por 16 pessoas que moram em 6 cidades diferentes. Então, isso sempre foi assim. Antes da pandemia era assim. Moramos em 4 cidades no Brasil. Tem um cara que mora em Buenos Aires, tem um cara que mora em Connecticut. O corporativo sempre viajou por todas as operações. Então, isso... Eu visito todas as operações, todas, pelo menos uma vez por ano. Sempre foi assim. Os nossos gestores hoje estão
os nossos gestores locais operam hoje ainda no modelo 3 escritório, 2 não. Os gestores locais, tá? Os gestores corporativos estão on the road. E eu super entendo o desejo das pessoas de gestão preferirem estar 100% remotas, principalmente aquelas que moram em uma cidade com trânsito de São Paulo. Aqui, o desafio é que essas pessoas precisam pensar também no que é bom para a empresa. 100% remoto não necessariamente é bom para a empresa. Principalmente quando essas pessoas têm posições de liderança, que têm times que exigem cuidado, follow-up, carinho, atenção, direção, né? Motivação, trabalho em equipe, né? Para mim é inegável que tem uma perda de qualidade no 100% remoto. Não tem como negar isso. É intuitivo. E eu enxergo hoje uma tendência muito clara para evoluir para mais presencial. Então, o importante avançando nesse caminho, é explicar a motivação, né? Porque não pode ficar a impressão de que a motivação está vindo de um lugar de desconfiança, de um lugar de controle. E acho que muitas empresas fazem mal isso, e acho que isso é como se fosse um cristal rachado. Acho que isso se conecta com o que você falou antes em relação à importância da autonomia como pilar do engajamento. Exatamente. Que veja que são mensagens completamente opostas, né? Controle ou autonomia. É isso aí. E aí Exatamente. A forma como você trata esse tema, né, do híbrido e de você confiar nas pessoas faz toda a diferença, Isso aí. né? É isso aí. Acho que a cobrança ela tem que ser até mais forte num esquema híbrido, o que traz consigo muita responsabilidade, né? E traz um nível de self-awareness, né, de compromisso, que não permite burlar as regras do jogo, né? E infelizmente, alguns seres humanos não entendem isso e desaproveitam liberdade, né? Acho que é a minoria, mas infelizmente isso ocorre. Falando um pouco sobre a tua pergunta agora diretamente, tá? Então, sim, 2020, 2021, o mundo todo buscou conforto ao mesmo tempo, né? Então, tem um cliente, o Marcos da Village, que é um varejista de lojas na Grande São Paulo para classe CD, é um grande amigo com quem eu converso muito. Ele fala: Otto, esses anos foram para nós do varejo de materiais da construção a Disneylândia, né? E foram mesmo, né? Mas com a mesma velocidade que a resina, que é a nossa matéria-prima, subiu em dólar em 6 meses, quase 3 vezes, né? Foi isso que aconteceu, porque 3 vezes. 3 vezes, André, em dólar, e com uma evolução de câmbio, uma desvalorização do real adicional a isso, tá? Então é uma coisa que nos meus 11 anos de Tigre eu nunca tinha visto nada parecido. Que período a gente está falando que isso aconteceu? Nós estamos falando de início de 2020 até agosto de 2020, tá? O que acontece? Os investimentos em capacidade de resinas termoplásticas, eles, após serem anunciados, eles levam, em média, 3 anos para serem executados, tá? Porque são investimentos na ordem de alguns bilhões de dólares, tá? Isso por empresa, tá? Então, principalmente no caso do PVC, você tem, historicamente, na última década, um excedente de capacidade globalmente. É uma resina, é uma commodity global. Temos resineiros importantes aqui no Brasil,
importante dizer também, contrária à crença estabelecida, não há monopólio de resina no Brasil. Isso não é verdade. Temos algumas empresas grandes, podemos até falar que pode ter um duopólio, tá? Mas monopólio não existe aqui no Brasil. E tem resineiros grandes nos Estados Unidos, tem resineiros grandes na Ásia, e são aqueles que são os que ditam o preço, no fundo. Porque qual é o preço praticado aqui no Brasil? É o preço de resina posta aqui no Brasil. Tá? Esse é o preço que é praticado aqui. Então, não dá para dizer que aqui tem monopólio. Enfim, o que acontece? Não houve um incremento de capacidade importante globalmente na última década. A capacidade de resina no mundo bateu no teto muito rapidamente e o preço disparou, né? Muito rapidamente, em questão de meses. E da mesma forma, teve uma explosão de demanda, o mundo todo buscou conforto, como eu falei, muito rapidamente isso voltou. Tá? Então, o preço da resina começa a ceder no segundo semestre de 2021, na realidade já. Então, a resina foi de $800 a tonelada para 2.200, 2.300, quer dizer, uma coisa absolutamente louca. Tá? Em meses? Em 6 meses, e ela volta para $800 em um ano. Então, é isso que aconteceu. Então, respondendo agora sim a tua pergunta, tá? O que ficou mais importante do que nunca? Tá? Muita proximidade com o cliente. Para quê? Para agregar valor para ele. Né? Primeiro, né? Uma velocidade, muita preocupação com velocidade de resposta, agilidade, flexibilidade e adaptabilidade. Então, a gente tem que ter velocidade e flexibilidade de lancha, dirigindo um transatlântico. Tá? É isso. Né? E muito próximo do cliente. E aí eu vou fazer uma correlação com a tua resposta inicial sobre trabalhar na empresa familiar, né? Porque o papel do CEO é fundamental nesse momento de mar mais revolto, né? De ondas maiores. Que é, claro, você está exposto como um general manager de uma multinacional, numa subsidiária, mas não tão exposto como o CEO. Né? Quais foram os teus aprendizados pessoais passando por esse momento de maior turbulência? André, acho que o meu maior trabalho era apaziguar a alma do acionista. Né? Porque o acionista mora no Brasil, tem acesso às mesmas fontes de informação que eu. O Felipe faz parte do IPO. Aliás, eu tenho muito orgulho disso, porque eu dei muita força para que ele entrasse para o IPO, então ele tem acesso a muita informação. O IPO é aquela, só para a gente colocar a legenda aqui, né? O IPO é o Young Presidents Organization, aquela organização global que tem os capítulos aqui no Brasil, voltada para CEOs de empresas que podem entrar até os 45 anos de idade. Isso, CEOs e presidentes de CEOs conselho. E presidentes. Isso, ele é presidente de conselho. Aliás, a TIG tem uma governança extraordinária. Ele é o único ponto de contato da família com o negócio, né? E ele já está no IPO, o Felipe acho que completa 44, ele já está no IPO acho que há uns 4 anos já. Então ele tem muito acesso à informação, a gente se fala semanalmente e, evidentemente, como ele não está no dia a dia direto, é muita angústia, né, André? E muito diferente de um CEO global que está em Nova York, né? Então, assim... E em relação ao time, as pessoas nesse momento de maior turbulência?
O teu papel, né? Estou falando dos teus aprendizados. Assim, André, eu sou um cara muito sereno e muito calmo para fora, né? É difícil eu me abalar com qualquer coisa, tá? Eu passei os anos de 2014 na Tigre até 2017, o PIB da construção civil ele se move em múltiplos do PIB país, só para tentar exemplificar, tá? Por quê? Porque a construção civil ela depende muito mais do que negócio de bem de consumo, por exemplo, de confiança. Por quê? Porque as pessoas têm que tomar decisões muito grandes de compra de casa própria, né? E, portanto, tem que ter um horizonte mínimo de confiança para comprometer renda anos na frente, né? Mesmo com a taxa de juros, apesar de todos os debates que estão ocorrendo, o Brasil nunca teve taxa de juro para financiamento de casa própria que está hoje em 8% ao ano, que está igual à taxa de juros americana. Isso nunca aconteceu na minha vida. Mas são decisões grandes, né? Então, você teve nesses anos que eu chamo de crise Dilma, uma queda de PIB país de 7%. O PIB da construção civil nesses anos caiu 26%. Né? Então, a Tigre perdeu nesses anos 23% do volume dela. Então, eu achava que sabia o que era produtividade, tá? Eu não sabia o que era produtividade. Eu fechei 2 fábricas nesses anos no Brasil. E a Tigre, quando eu entrei, tinha 8.200 pessoas, hoje tem 5.000, com volumes similares, tá? Então, eu sei o que é crise braba, né? Então, assim, eu nunca perdi calma, perco noite de sono, mas calma e serenidade para fora, não. Então, com o meu time, eu não lembro ter levantado a voz nunca. Então, assim, com o meu time é exatamente a mesma coisa, a gente discute tudo. Tenho noites sem sono, sim, não são poucas, mas assim, no meu time, como eu falei, a gente discute absolutamente tudo, né? E o meu papel sempre é um papel de apaziguar, né? Não estamos conseguindo achar a solução, galera, vamos diferir para amanhã, voltamos amanhã. Então, a gente trouxe hoje esses dias veio uma pessoa para o time que veio de uma outra empresa do ramo de materiais, tá? E a gente teve essa semana reunião de conselho, que você pode imaginar que não foi fácil, e aí a gente teve um off-site no time para ir para a trincheira, né? E entre esses 2 eventos, a gente teve um jantar do time, e no jantar do time a gente está junto e toma um vinho e tal. Fomos 16 para o jantar, e aí eu perguntei para ele, amigo, não vou dar o nome, enfim, não importa, qual é a principal diferença que você está sentindo entre a tua empresa anterior e a Tigre? Ele falou, olha, num cenário de dificuldade, de dificuldade de fazer orçamento e tal, um jantar como esse, na minha empresa anterior, jamais teria acontecido. Então, isso para mim é sinônimo, é a tranquilidade que eu estou no caminho certo, né? Que o time se confia e confraterniza e tá tudo certo, e no dia seguinte a gente volta para a prancheta e para a trincheira. Ou seja, os aprendizados do Salvador Alva, lá de Caracas, lá em 2003, 2004, estão presentes, porque você falou em conexão e vínculo. E ontem, né? Por exemplo, né, eu falei algumas coisas duras, né? Aí o diretor de operações falou assim, vou te dar um feedback público. Falou assim, o que você falou hoje, você poderia me falar 3 meses atrás. Então, cara, isso é muito legal, né? Ter a confiança de falar isso para o chefe em público é muito bom. Muito bom. Isso é segurança psicológica. É isso aí. Certo? A Amy Edmondson tornou esse termo mais público, né? E ela provou que, na verdade, não é que o estudo dela era aquela correlação entre performance de times e erros. E, inicialmente, a tese dela dizia, não, os times de melhor performance, os melhores times cometem mais erros, mas, na verdade, não é isso. E aí que ela teve o momento o momento eureka, que ela entendeu que eles reportam mais sobre os seus erros.
E aí vem toda a teoria da segurança psicológica. Muito bom, meu caro. E aí a gente chega em 2022, quando a Advent compra uma participação de 25% na Tigre. O que mudou na forma de gestão, na dinâmica do conselho, e o que você pode compartilhar com a gente na tua perspectiva pessoal como CEO da Tigre, né? Porque nós estamos falando de um momento onde 22 era ainda o rescaldo de um excelente momento. Foi o melhor ano da nossa história, André. Então, e aí agora, obviamente a maré mudou, você tem um sócio, que é um fundo, que tem, obviamente, o seu compromisso com os seus cotistas de dar retorno, e uma mentalidade que talvez seja de um prazo menor, não vou dizer de curto prazo, mas um prazo menor quando a gente olha para a visão de perenidade da família empresária. Com certeza. Conta um pouco para a gente sobre isso. É assim, né? Acho que, bom, primeiro, eu tenho o maior respeito pelo Advent, tá? Acho que o Advent é dos melhores fundos de private equity que existem. Esses caras são super smart, muito inteligentes, muito competentes. Eles agregam muito em termos de clareza de estratégia, em termos de priorização de investimentos, em termos de construção de dashboards para indicadores, né, de tracking, em termos de mecanismos-chave de interação. Eles criaram alguns mecanismos de interação. Tem um Conselho B, que é Comitê de Finanças e Projetos, que é super detalhado e que precede o conselho, onde a gente aprofunda muito os temas, né, financeiros, geralmente uma semana, 10 dias antes do conselho. E os temas já vêm bastante mais mastigados para o conselho. Uma clareza cristalina de pensamento analítico, e uma enorme disposição e disponibilidade de ajudar, sempre, a qualquer hora. Então, eu falo com muita frequência com alguns deles, desenvolvi uma relação de muita confiança com eles. A gente fala de absolutamente tudo, não temos segredos entre nós. São muito duros, tá? Assim, duro, eu não diria que a palavra talvez não seja duros, são muito assertivos, são muito pragmáticos, exigentes pra caramba, assim, não douram pílula nenhuma, tá? What you see is what you get, né? Mas respeitosos na forma, não perdem a linha nunca, mas assim, cara, vem como tem que vir, não espere colher de chá não, tá? Então, assim, they keep me on my toes, tá? Sempre. Dito isso, eles não atuam assim com o meu time. O meu time N-1, sim, talvez 80% dessa intensidade. Para baixo, eles são bem mais suaves. Então, eles entendem que tem foros e foros. Eu demorei um tempo até entender o que eles queriam, principalmente de dashboards de informação. E eu demorei porque, além de entender, eu precisei estruturar parte de sistêmica e recursos para poder cumprir com o que eles queriam. Tá? Então, os primeiros 6 a 9 meses foram um pouco doloridos para mim e para o meu time. Passado isso, a coisa entra mais num piloto automático. E assim, eu tenho muito respeito por eles.
E eu me dou muito bem com eles, tá? Muito bem. Tem dois caras com quem eu falo, se bobear, mais do que com a Ana Paula, mas falo o tempo todo, tá? Ana Paula, sua esposa. A Ana Paula é minha esposa. Certo. Mas são dois caras com os quais eu tenho uma relação de profunda confiança, tá? Então, o que eu falo, cara, isso aqui não vai para o sistema admin de informação e eu sei que não vai. Diferente de entrevista com imprensa, que não existe isso, né? Nós sabemos. Com eles tem. Então eu falo, Manu, isso aqui não vai. O Cafrune, isso aqui não vai. E não vai. Então, assim, eu sinceramente, André, se me perguntasse, claro que a decisão de ir com o Advent foi uma decisão do acionista, do Felipe Hansen. Eu, claro que ajudei, mas assim, a decisão não foi minha. Mas em tomando a decisão de ir com um fundo, eu não teria nenhuma dúvida de ir novamente com eles, tá? E pensando nessa convivência, nessa trajetória dos 2 anos, né? Dessa interação tão frequente com o Advent, o que você traria como os principais aprendizados se você pudesse voltar no tempo e falar para o Otto lá em 2010? Cara, presta atenção no quê? Assim, André, eu acho que eu perdi a conta como você falou, em túnel do tempo, né? Eu perdi a conta das pessoas que eu tive que desligar ao longo da minha carreira, tá? Mas certamente foram mais de 100, diretamente, tá? Bem mais de 100. Não tive nenhum prazer em nenhuma dessas saídas, tá? Nenhum. Eu diria que, na grande maioria delas, o único motivo de arrependimento que eu tive foi ter demorado. Acho que não foi bom para a empresa e não foi bom para as pessoas. Porque eu retardei o inevitável e, com o passar do tempo, a gente se torna um bom juiz de situações e de pessoas. A gente sabe qual vai ser o final, a gente sabe o que vai dar, a gente sabe se a pessoa vai conseguir mudar o suficiente ou não. E aí a gente fica naquele negócio, puxa, mas eu acho que pode ser uma surpresa para a pessoa, então eu vou dar tempo, vou dar um feedback claro. E quando eu dou um feedback claro, o que muitas vezes ocorre é que eu jogo a pessoa no fundo do poço. E aí a emenda fica pior do que o soneto. Então, assim, arrependimento. Por que eu digo isso? Porque a gente ainda tem oportunidades, principalmente no N-2 e N-3, em alguns das nossas pessoas, de qualidade de pensamento e de... eu falo assim, a gente ainda tem pessoas de gestores que ainda não atravessaram o rio. O que eu quero dizer com isso? Que não pensam ainda com cabeça de dono. Que pensam ainda no seu pedaço apenas, né? Então, a pergunta que eu invariavelmente faço quando tem decisões que chegam a mim pedidos de investimento, né, se o dinheiro fosse seu, você faria? E quando a resposta é hesitação, a resposta está dada, né? Isso, para minha tristeza, ainda ocorre com certa frequência. Então,
A gente não pode ter isso, e isso eu deveria ter erradicado há mais tempo atrás. Quando a gente fala de cultura e fala de agenda de pessoas, aquela conversa do Salvador em 2004, 20 anos atrás, deveria ter me ensinado. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem um raciocínio por trás disso tudo, né, que é uma junção desse tema do vínculo com as pessoas, do respeito, da conexão, mas ao mesmo tempo com a assertividade e foco em resultados, né, Otto? Porque eu acho que as pessoas podem confundir isso. Uma cultura voltada para pessoas não é uma cultura de cristal. É uma cultura que leva em consideração as pessoas no mesmo grau de importância de resultados. Porque se você coloca resultados acima de pessoas, você vai perder muitas pessoas e talvez o seu voo seja curto. Se você coloca pessoas acima de resultado, talvez você não consiga ser competitivo o suficiente. Você vai ser desligado como líder, porque não vai ter vida. Isso. Muito bom, muito bom. E aí, falando um pouquinho sobre o chapéu diferente das tuas atuações como conselheiro, que é uma experiência que você vem tendo na paralela da carreira como executivo. Conta para mim os principais aprendizados, e um deles que eu queria ouvir é assim, você passou por aquela dificuldade inicial de chegar numa cadeira de conselho ainda com mindset de executivo? No IBGC, onde eu dou aula, a gente fala sempre sobre a máxima de nose in, fingers out. Quão difícil foi para você, no início atuando como conselheiro, em paralelo à carreira de executivo, ser de fato um advisor, uma pessoa de monitoramento, de questionamento e não de execução? André, eu tive 2 experiências como conselheiro consultivo, relativamente longas, em empresas muito diferentes. Uma na Melita, uma empresa alemã, bem disciplinada, e uma na Balduco, foi uma experiência sensacional. Sou amigo do Máximo Balduco, é uma empresa extraordinária, brasileira, espetacular, né? Case de sucesso absoluto. É uma bagunça organizada, né? E o Máximo teve a sabedoria, né, de finalmente se afastar como CEO, e tem lá um CEO extraordinário, que é o André Martini, que foi, aliás, um abraço aqui para ele, espero que ele ouça em algum momento. Ele foi o criador da parede amarela. Para quem não sabe o que é a parede amarela, basta entrar no supermercado, você vai entender. O que é a parede amarela? A parede amarela é a parede de embalagens amarelas em qualquer gôndola do supermercado. O André Martini criou o conceito de parede amarela da Balduco há 20 anos atrás, quando ele era diretor de marketing. Para chamar a atenção do consumidor e, obviamente, gerar a preferência dos produtos. Exatamente. Olha só. E uma cor que não é uma cor natural de alimento, né? Então, precisou de bastante coragem, né? Depois o André foi fazer outras coisas e voltou recentemente. Foi colega meu de conselho e hoje ele é o CEO da Balduco, que é um sujeito absolutamente brilhante. Um cara que pensa muito em marca e em consumidor. Enfim, mas então a atração do conselho da Balduco, eles têm o Máximo fez um restaurante no último andar, e a atração do conselho da Balduco não era tanto a reunião de conselho, mas o almoço. Enfim, mas eu acho que ali eu já entrei nas duas com muita. Primeiro, para quem tem interesse em se desenvolver como conselho, importante ter a formação, mas entender primeiro que tem um comprometimento de tempo muito maior do que as pessoas podem imaginar, não só de preparo para poder ler e entender os materiais que muitas vezes são extensos,
Principalmente quando você vai para conselheiro de administração mesmo. Tem não só as reuniões de conselho, que muitas vezes são mensais, mas tem também comitês, nos quais os conselheiros participam, então tem um investimento de tempo que muitas vezes não é menor, e não diria que não é bacana não separar o investimento de tempo importante, acho que não é legal, então você tem que se preparar para isso e entender que vai ter que ter esse investimento de tempo, senão é melhor não Você sabe fazer. que nos processos de recrutamento de membros independentes do conselho que eu conduzo, na Propósito, todas as vezes que a gente faz projetos e apresenta perfis de conselheiros para os clientes, e esses conselheiros estão em mais de 3 conselhos, esses perfis não querem, o cliente não quer entrevistar porque não tem justamente o elemento da disponibilidade. Tem a ver com o tempo, que tem a ver com acompanhamento do segmento, tem a ver com dedicação, com profundidade mesmo, né? Eu hoje não tenho a menor condição de estar em mais de um conselho. Impossível. É impossível, tá? E como CEO, eu não tenho a menor chance de estar. Bom, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, o que eu vejo muito, observo muito, são conselheiros que focam exclusivamente em cobrar a gestão. Fazer um papel de cobrança, né? O que é ok, é parte do papel, mas, sinceramente, sentando do outro lado da cadeira, 90% do meu tempo, I have news for you. Não ajuda muito. Não me ajuda muito, tá? Porque eu mesmo me cobro, o meu time se cobra. Então, second guessing a gestão ajuda muito pouco. Então, o que eu procuro fazer, né? Eu procuro entender os desafios, entender por que não vai, aonde estão os nós, e investir um pouco de tempo em discutir onde tem possibilidade, né, de desatar esses nós. Tem coisas que a gestão não pensou, pode não ter pensado para resolver alguns dos problemas, trocar ideias, brainstorming, ou no português, toró de palpite, né? É aí que pode ter valor agregado, né? Porque você ajudar a bater, na boa, ok, faz parte, né? Mas geralmente eu olho à minha volta, os outros conselheiros já estão fazendo isso, né? Pô, capital de giro, pô, você está vendendo o preço baixo, pô, tá perdendo share, tudo bem, cara. O material eu já li todo, né? Então, sinceramente, não é aí, né? E se você está assumindo que você tem gestores que não estão comprometidos, troca, ok. Mas ficar batendo, na boa, não acho que é por aí. Então, o que eu vejo mais é conselheiro batendo. E, sinceramente, eu não acredito nisso. Tá? Então, eu procuro de verdade, aí o que eu faço? Eu procuro marcar reunião, café, almoço com o CEO, com o gestor. Falo, cara, me ajuda a entender isso aqui. Você já pensou nisso? Pô, você já pensou em outra coisa? Isso aqui não funciona. Tá bom, eu tentei e não funciona. Isso aqui. E aí eu procuro também outra coisa. Né? Eu procuro. Você se incomodaria se eu saísse para visitar cliente? Mas eu não quero sair com gestora, eu não quero sair com cliente que o vendedor escolha para mostrar o caminho das rosas. Eu quero ir para cliente onde a gente esteja mal, por exemplo. É vida real. Eu quero ouvir o cliente reclamando da gente. Então, isso agrega valor, tá? Para eu entender a real, cara, e ver se tem coisas que não estão sendo discutidas, tá? Então, eu acho que isso, os conselheiros que eu
com os quais eu convivo fazem muito, muito pouco. Então, os conselheiros estão muito preocupados, André, em agradar o acionista. Sinceramente, essa não é a minha agenda. Cara. E se o acionista, em conselhos onde eu pretendo estar no futuro, me quer com essa finalidade, esse é um conselho onde eu não quero estar. Muito bom, muito bom. Acho que tem duas palavras, então, chave aí nessa tua resposta. A primeira é disponibilidade. Opa! Né? E a Seria segunda desonesto, André. É desonesto isso, você aceitar isso, se você não tem. Isso. E a segunda é suporte. É empatia, mas sem colo, não é colo, né? Não, É tentar olhar nas diferentes perspectivas, que eu acho que são realmente duas palavras muito importantes. Eu não sou psicólogo, cara. Muito, muito bom. Vamos fazer um shift aqui na conversa. Vamos. E você falou do Salvador Alva no começo ali da conversa, com uma figura de referência profissional. Quem que seria uma figura pessoal na sua vida que tem uma importância significativa em quem você é hoje? André, eu seria muito ingrato se eu não mencionasse a minha mulher. Tá? Ana Paula é a minha mulher da vida toda, né? Mãe dos nossos 2 filhos e a minha companheira de estrada de 35 anos. Né? A gente se mudou, eu casei com ela, eu propus casamento para ela 6 meses depois da gente se conhecer. Olha só, apaixonada, hein? Que bacana. A gente se mudou para os Estados Unidos, eu trabalhava na CIA na época, eu tive formação inicial em varejo, né? Trabalhei 4 anos na CIA e fui fazer MBA em Kellogg, também túnel do tempo. Casamos e eu juro que eu preciso falar o ano, cara. Eu fui para Chicago em 1989, cara. Olha que legal. A gente foi morar em Evanston. Depois Você sabe que eu visitei Kellogg, foi uma das business schools que eu apliquei no meu MBA, e como eu comentei no início, né, o Johan vai fazer Berkeley, também visitei lá em Evanston e acabei optando pela Anderson, na UCLA em Los Angeles. É que eu sou um cara de mercado, de consumidor, né? E eu tive aula com o Philip Kotler, na época era bem mais novo, né? Era a autoridade máxima de marketing. Kellogg sempre foi uma escola muito mais de mercado, de consumidor, de cliente, então era o meu foco. E 4 anos de CA, enfim, uma escola de varejo na época muito, muito forte. Fui fazer MBA em Kellogg, a Ana foi comigo, Malicuia, sem filhos. Vocês não tinham os filhos ainda, não, né? 2 anos, moramos 2 anos no campus, estudante. Na época tinha a máquina impressora, aquela... então ninguém dormia, máquina impressora 24 horas. Gente, aí sim é velha senhora mesmo. E aí aceitei uma oferta da PepsiCo para trabalhar nos Estados Unidos. Fiquei 4 anos na Frito-Lay, moramos em Dallas, né? E os nossos 2 filhos são texanos, nasceram em Dallas. E aí eu voltei. E ela sempre apoiando a sua carreira e sempre. Parceiraça nesses movimentos e Estados Unidos, Venezuela e etc. Ela fez college em Dallas, mas os 2 filhos nasceram lá e aí plano real no Brasil, 95, o Brasil estava bombando e aí eu voltei para o Brasil pela PepsiCo, né, para Frito-Lay. Ela voltou comigo, enfim, moramos 1 ano no Rio, aí viemos para São Paulo. Aí eu saí da PepsiCo uns 4 anos depois, pelas razões erradas, cometi um erro de carreira. Saí pelo chefe, que é sempre um erro, né? Porque aqui tem uma lição para os mais novos, não saio nunca pelo chefe, porque guess what? O chefe acaba saindo rápido, troca rápido. E saí pelo chefe e saí porque eu queria ser GM aos 40 anos e não tinha oportunidade, também foi uma imaturidade da minha parte. E fui para um negócio, fiquei 1 ano só e acabei indo para a Quaker como diretor comercial.
de Quaker e de Gatorade. E 6 meses depois a PepsiCo anuncia a compra global de Quaker e de Gatorade. E tô aí eu de volta na PepsiCo. Né? O bom filho a casa torna. E eu achei, pô, eu vou ser o GM da operação integrada, né? Pô, beleza, agora vai. Lê do Ivo Engano, né? Os caras me mandam para Venezuela, né? E eu falei, tô indo para Sibéria, né? E eu pensei em pedir as contas e tal. Mas e a Ana e as crianças foram também, né? Porque você ficou 5 anos morou lá. 5 anos comigo em Caracas. E tem uma história engraçada, né? Porque eu engoli em seco e falei, cara, eu vou fazer e vou engolir e tal. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu voltei para o Brasil muito melhor, porque eu tive 3 anos com Salvador Alva, né? Mas no último ano, a Ana tinha uma relação muito boa com o Salvador. Ele foi jantar comigo em Caracas e no final do jantar, ele gostava muito da Ana. A Ana virou para ele e falou assim: Salvador, eu queria te falar uma coisa. Eu não sei o Otto, mas no final do ano eu estou voltando para o Brasil. Ah, é. Comunicou. Comunicou que ela estava voltando com as crianças. Ele, com o jeito dele, ouviu, não falou nada, e no final do ano eu voltei também. Sim. Muito bom, muito bom. E sobre leitura, o que seria um livro marcante na sua vida que você pode compartilhar, que você pode deixar de dica para quem está nos acompanhando? André, eu vou pedir licença aqui para falar em 2. Um mais de negócio e outro mais de vida. Eu sou um gestor que foco muito em pessoas. Então tem um cara que eu admiro muito, chama-se Patrick Lencioni. Ah, sim. Que das 5 disfunções de um time. Exatamente. Eu aplico o Lencioni há 20 anos. E por quê? Porque confiança é a base para tudo na vida. E a falta de confiança é um problema em tudo na vida. Né? Então, o Lencioni fala muito de como construir a confiança. E isso, para mim, sempre foi a base de construção de times de alta performance. Então, falta de confiança e harmonia artificial é o que impede a construção de times de alta performance. E falta de compromisso com o resultado. Você sabe que eu li o livro dele, Five Dysfunctions of a Team, durante o meu MBA, deve ter sido 98, 99, né? E o Lencioni, ele tem uma empresa de consultoria, né? A Table Consulting Group, e eu uso também recorrentemente isso junto aos nossos clientes. Ontem eu dei aula no IBGC em São Paulo, falando exatamente sobre os 5 pilares, né? Confiança, conversas assertivas, accountability, esqueci o quarto, e foco em resultados, né? São 5, né? Naquela hora. Foco em resultado, foco nas compromissos com as decisões tomadas e compromisso com o resultado da sua área e resultado global, né? Isso. Então, acho que é um livraço e é interessante porque ele escreve uma fábula corporativa, né? Muito antes do Monge Executivo e outras, né? Tentativas simples, aí. Mas muito eficaz, né? E a teoria por trás é muito forte mesmo. E o outro livro que você falou, que seria um livro mais de caráter pessoal? Tem um rockstar da biologia e da medicina, que é um cara chamado David Sinclair. O David Sinclair é professor de medicina de Harvard, é um australiano, e ele escreveu um livro que em português chama Tempo de Vida, Por que Envelhecemos e Por que Não Precisamos. E a teoria dele, a tese dele é revolucionária e é meio politicamente incorreta, né? Porque a tese dele é que envelhecimento é uma doença. Olha só. Assim, eu li o livro e é de cair o queixo, tá? Tempo de vida? Lifespan, Why We Lifespan. Age
Why We Age and Why We Don't Have to. Já vou comprar, já vou comprar. Tá nos top sellers há muito tempo. O cara já foi, acho que já foi Dean da Med School de Harvard, ele é biólogo. O cara tem um lab dele, de acho que mais de 30 cientistas em Harvard, onde ele só faz pesquisa ligada a isso. E assim, as coisas que ele fala são super... Algumas são bem intuitivas, algumas outras nem tanto, mas não tem nada assim que você diga, uau, porra, nunca ouvi falar disso, tá? E você olha, o cara tem acho que 50 e muitos, você olha pra cara dele, parece um menino, cara. Que legal, muito bom, vou procurar. Mas assim, ele tem muita briga com farmacêuticas e com planos de saúde, porque a tese dele é envelhecimento é uma doença, ou seja, pode ser tratada. Imagina as consequências para esses dois grupos, né? Para essas cadeias, né? Exatamente. Entendi. Muito bom. Vamos lá. E Otto, que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Cara, você citou alguns nomes com quem você conversou recentemente, nomes super impressionantes. Alguma contribuição, algum comentário que tenha mais te marcado, que você poderia compartilhar comigo e com quem vai ouvir essa conversa? Puxa vida, eu acho que eu seria injusto se eu fosse nominar alguém especialmente, sabe? Eu acho que a iniciativa tem me dado de presente poder ouvir diretamente da fonte dessas pessoas sobre grandes histórias, sobre a potência dos aprendizados e a generosidade das pessoas em compartilharem isso, porque eu acho que passa muito pelo que cada um de nós, e você hoje trouxe várias dessas histórias, passou, aprendeu e, de alguma forma, internalizou em relação ao seu estilo de vida, em relação às escolhas. Então, eu tenho visto muito isso, sabe? Essa trama das experiências. Outra coisa que eu acho que é muito forte são os momentos de dúvida, os momentos de desafio e, ao mesmo tempo, de emoção, daquela coisa de respirar e, puxa, o que eu vou fazer, das noites sem dormir que você mencionou hoje, né? Que passa pela verdade do ser humano. Porque eu sempre digo, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, o que tem é a Liga da Justiça. E isso vale, é verdade, isso vale para o time de liderança, você falou muito sobre isso, né? E os ensinamentos do Salvador, também vale para os conselhos de administração. E se a gente para pensar, Otto, tudo está ligado à nossa origem, de onde a gente veio, qual é a história que a gente teve ou não teve com pai e mãe, irmãos, depois amigos, depois início de socialização, e aí adolescência, vida universitária e depois carreira. Mas eu vejo que o mundo corporativo tende a lateralizar muito essas histórias. E quando a gente lateraliza essas histórias, a gente vai na direção contrária da conexão que o Salvador tanto falou para você lá em Caracas. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito forte para mim. E o outro, que é a consequência disso tudo, que é a reação das pessoas que estão assistindo. Então, eu tenho recebido feedback de pessoas, mensagens, comentários do tipo, cara, você criou para mim uma série da Netflix, onde eu fico pensando quem será que ele vai convidar no próximo episódio, porque as pessoas sabem que é uma curadoria pessoal, sabe? E eu chamo pessoas que eu genuinamente admiro, né? E a coisa mais frequente que eu tenho ouvido nessas mensagens, sabe qual é? Não pare. Por favor, não pare. E isso vira um motor de querer fazer mais e mais. O fato de a gente estar conversando no online, né? Eu estou hoje em Curitiba, você está em São Paulo, a Lara estava nos Estados Unidos, então eu posso acessar pessoas
em qualquer lugar do mundo, obviamente que eu tenha o acesso, e que eu admire a história, porque eu acho que isso é uma prerrogativa super importante, sabe? Eu vou fazer umas perguntinhas finais aqui para ter aqui, que eu sempre faço, né? A Brené Brown, no podcast dela, fala que são as Rapid Fire Questions. Eu não vou usar o mesmo nome, mas é mais ou menos por aí. Qual que é o melhor ou o pior conselho que você já recebeu na sua carreira? Talvez o melhor você já tenha falado, né? O Salvador. Não, eu vou trazer um que, aliás, ele me deu, né? Eu vou citar uma coisa que ele me falou e duas coisas que ele me falou, né? Então foram frases dele, tá? Eu estava numa super negociação difícil sindical na Venezuela, e ele estava lá por coincidência, e os caras, enfim, super difícil, e nada racional, etc. E eu estava super bravo e falei, cara, desanimado. Só para você entender um pouco a cabeça dele, né? E aí ele falou assim, dê a outra face. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, cara. Não, você não pode estar falando sério, cara. Isso que você está falando, que você não está falando com eles, né? Aí ele falou a seguinte frase, ele falou assim, olha, não, o conceito aqui é o seguinte, perdoe quem te fez algum mal, eu sei que é super difícil, mas o benefício não é para eles, é para você. Você vai viver mais e melhor. Então, Puxa vida, hein? Eu tenho que confessar que tem me servido. Tá? O difícil é você engolir. Tá? Mas depois que você o faz, de fato funciona. Né? Mas não é fácil, né? Porque nós humanos somos muito imperfeitos. Então, assim, é duro, cara, duro. Né? Então, o sentido não foi melhorar a negociação para a empresa, foi no sentido de ser melhor para mim. Né? Então, acabou me servindo em algumas ocasiões depois disso. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? André, eu vou me permitir quebrar essa regra e te dar duas coisas aqui. A primeira é óbvia, né? Acho que provavelmente você vai ter tido suspeito mais de 50% de resposta para essa. Assumindo que você tenha feito essa pergunta, eu vou agora olhar os podcasts aqui anteriores. Fim da fome e da miséria, cara. Quem não responder isso, acho que não refletiu bastante, né? Então, porra, pelo amor de Deus. Né? Enfim, quem não está indignado com isso não refletiu bastante. Mas eu pediria uma segunda, cara, que eu acho que é a origem da maioria dos males que nos afligem, cara. Eu acho que se eu pudesse ter poderes mágicos, eu acabaria com qualquer tipo de impunidade. Porque eu acredito muito que a causa dos nossos problemas é a impunidade, ou seja, as pessoas acreditarem que não serão punidas pelo que fazem. E não estou falando aqui só de segurança pública, não. Estou falando de crimes financeiros, eu estou falando de todo tipo de delito. As pessoas cometem delitos, na minha opinião, por duas razões. Porque elas acreditam que não serão punidas e por ausência de fé. Fé em alguma coisa além da existência terrena. Ou seja, não terá acerto de contas depois daqui. Então, se elas acreditam que não serão punidas e não tem acerto de contas futuro, se não tem um sistema de valores muito sólido, qual é a motivação para fazer as coisas certas? Poxa, muito bacana, Alto. E você traz, além do tema da justiça aqui, dessa existência, você traz a visão transcendental de um ajuste de contas maior. Fé em qualquer coisa, tá? No meu caso, eu acredito em Deus. Eu sou católico. Mas
não importa. Mas aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. É isso, exatamente isso. Né? Exatamente isso. Muito bom. Agora complete para mim a frase. Propósito é... 3 pontinhos. Perseguir algo que te move, sobre o qual você tem alguma influência e que deveria ter um impacto positivo em outras pessoas. Muito bom. E o seu propósito qual é? Deixar o meu entorno um pouco melhor. Muito bom. Vamos fazer agora um raciocínio final, pensando nos seus futuros netos, né? Quando você não estiver mais aqui, você já tiver ido para uma outra dimensão e você for lembrado pelos filhos do Johann e da Maria Paula, os netos, já numa idade mais adolescentes ou adultos, como é que você quer que eles lembrem do vô Otto? O vô Otto era um cara que... Eu acho que está um pouco na frase que eu acabei de falar, né? É alguém que deixou o seu entorno um pouco melhor, né? Eu acho que foi uma influência nesse sentido, né? Não sou muito ambicioso, não. Um pouco melhor já está bom. Muito bom. É interessante, né? Porque quando a gente pensa nessa pergunta, tem a emoção de entender a nossa finitude e o amor e o carinho que a gente quer deixar como legado, né? E isso eu acho que é comum a todos nós, né? Sem dúvida. E uma frase, Otto, um pensamento, uma frase final, você gostaria de deixar para a gente hoje? Alguma coisa que te marcou, alguma coisa que ecoa, que ressoa como importante para você? Eu acho que aqui fugir um pouco de buscar responsabilizar os outros, né? Se a gente não começa pela gente, é sempre telhado de vidro, né? Então, correndo o risco de soar bem piegas aqui, André, acho que tem uma frase que eu gosto muito do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, acho que, cara, tem que começar por você. Então, somos imperfeitos, cometemos erros, né? Então, eu repasso, pelo menos semanalmente, faço meus OKRs semanalmente, falo, aqui eu andei, aqui eu não andei, aqui eu andei 2 casinhas para trás, mas, cara, tem que começar por você, né? Então, esse negócio de dizer, a Ana tem que melhorar aqui, o Johann ali, não, é você. Né? O acionista fez isso, não, é você, cara. Então quando tem, por exemplo, temos, o orçamento está assim, está assado, vejo oportunidades na área do outro, não. Olha na tua. Muito bom. Eu acho que não tem absolutamente nada de piegas nessa frase, pelo contrário, porque ela tem uma simplicidade que é absolutamente verdadeira. E ela vale tanto para nós, pessoas físicas, seres humanos, como profissionais. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Muito bom. Meu caro, super obrigado. Passou voando. Estamos chegando aqui ao nosso final. Te agradeço demais aí, sabe, pela abertura, pela disponibilidade, pela vulnerabilidade, sabe, de abrir esse espaço para a gente conhecer mais da tua história. E tenho certeza que isso vai ecoar para muitas e muitas pessoas. Bacana, André. Parabéns pela sua iniciativa. Acho que certamente vai ajudar muita gente Está muita gente precisando de ajuda e acho que agregam muito valor, não só na parte profissional, mas no desenvolvimento pessoal também. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Otto. Obrigado a você que está nos assistindo, que acompanha aqui o podcast Conversas com Propósito. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, pela escuta atenta.
Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você interaja. A gente vai ser tão mais fortes quanto for essa soma coletiva, essa multiplicação, na verdade. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito e mais inspiração nas nossas vidas, nas nossas carreiras, nas nossas organizações. Obrigado e até a próxima.